Olá, gente! Nessa videoaula nós vamos caracterizar um pouquinho acerca dos micro-organismos conhecidos como bactérias. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre elas. As características gerais das bactérias. Bom, todas as bactérias são unicelulares, ou seja, formadas por uma única célula. E procariontes, vamos entender o que é isso. A célula procarionte ela não possui membrana separando o núcleo do citoplasma. Bem, gente, aqui tem os dois tipos de células que podem ser encontradas nos seres vivos. A célula procarionte, que é uma célula mais primitiva, e a célula eucarionte, que é mais evoluída, né? Apresenta mais estruturas. Todas as células apresentam basicamente membrana plasmática, né, uma membrana celular que protege e envolve a célula, tá bom? O citoplasma, que é a parte interna, formada por um material gelatinoso, onde a gente encontra várias estruturas que desempenham inúmeras funções dentro da célula. E uma região central chamada de núcleo, onde fica o material genético da célula. Aí é que está a principal diferença entre esses dois tipos de células. A célula procarionte, o material genético dela, chamado de nucleóide, fica espalhado pelo citoplasma, ou seja, fica disperso pelo citoplasma. Ela não tem nenhuma membrana que separa o núcleo do citoplasma. Já a célula eucarionte, ela apresenta o núcleo organizado. Tá vendo aqui, ó? O núcleo, né, onde fica o material genético, é protegido por uma membrana chamada de carioteca, que não está presente na célula procarionte. Então, claro, existem outras diferenças, mas por enquanto essa é a principal diferença entre elas, tá? A célula procarionte é uma célula com um núcleo primitivo, ou seja, o material genético fica disperso pelo citoplasma, e a célula eucarionte, o material fica organizado dentro de um núcleo, que fica separado do citoplasma por uma membrana chamada de carioteca. Todas as bactérias apresentam célula procarionte, os demais seres vivos, né? Plantas, fungos, algas, os animais, como nós, possuímos a célula do tipo eucarionte. As bactérias podem ser ainda autotróficas, ou seja, produzirem o seu próprio alimento através do mecanismo da fotossíntese. Existem bactérias que são fotossintetizantes, ou seja, elas apresentam clorofila, absorvem a luz solar e realizam a fotossíntese, produzindo o próprio alimento. E existem as heterotróficas, que assim como nós não conseguem produzir o próprio alimento, precisam buscar alimento em outros seres vivos. Como é o caso, por exemplo, das bactérias decompositoras, né, que se alimentam da matéria orgânica em decomposição. Elas podem ser também aeróbias, quando elas respiram o gás oxigênio, ou seja, elas produzem energia a partir do processo da respiração, assim como nós. E anaeróbias. O que seriam as anaeróbias? São aquelas que não respiram gás oxigênio. Para algumas dessas bactérias, o oxigênio chega até mesmo ser nocivo, né? Chega a ser tóxico para elas. São as bactérias anaeróbias. Geralmente, as bactérias anaeróbias, elas produzem energia a partir de um processo chamado de fermentação. Como a fermentação láctea, que vai ser importante lá para a produção do coalho, né, do queijo, do iogurte, que a gente vai caracterizar um pouquinho mais à frente. Bom? As bactérias, elas são classificadas geralmente de acordo com o formato da sua única célula, em 4 grupos principais, os cocos, os bacilos e os vibriões. E a partir, claro, desses grupos podem surgir outros, né, outros subgrupos, como a gente vai ver. Os cocos são bactérias que têm formato arredondado, são redondinhas. Aí, algumas bactérias do tipo cocos, elas vivem isoladas, outras se agrupam em colônias, ou em colônias de 2 bactérias, formando os diplococos, como a gente vê aqui, ou elas vão ficar enfileiradas, né, formando streptococcus, ou em tétrade, 4 bactérias do tipo cocos juntinhas, em sarcina, 8 bactérias do tipo cocos agrupadas, ou estafilococcus, quando elas se agrupam na forma de um cacho de uva, como a gente observa. Então, olhando ao microscópio, se eu observo que a bactéria é do tipo coco, ou seja, ela tem o formato arredondado, e elas formam estruturas enfileiradas, eu já sei que ela é do grupo das streptococcus. Tá? Se elas estão formando uma estrutura parecida com um cacho de uva, elas pertencem ao grupo dos estafilococcus.
Se elas formam de duas em duas, né? São diplococos. De 4, tétrade, né? De 8 bactérias agrupadas, a sarcina. Nós temos os bacilos, que são aquelas bactérias que têm o formato alongado, parecido com um bastão. Alguns bacilos podem se agrupar enfileirados, né, formando streptobacilos. Outros apresentam flagelos, né, que são essas caudas, essas estruturas que são importantes na locomoção. Outras desenvolvem esporo, que ajuda elas a se protegerem das agressões do meio ambiente. Mas, no geral, os bacilos têm como característica o formato da célula alongado, parecido a um bastão. Aí os lactobacilos, né, que são as bactérias mais conhecidas, são as bactérias presentes no leite e nos seus derivados. Lacto vem de leite e bacilos, porque visualizadas ao microscópio elas têm um formato parecido com um bastão. Aí temos o vibrião, ou vibriões, que são bactérias tortinhas em forma de vírgula. Quando eu vejo elas no microscópio, elas têm o formato de uma vírgula, né, separando as palavras. E tem os espirilos e as espiroquetas, que são bactérias que têm o formato em espiral, né, são tortinhas no formato de espiral, como a gente observa. Tá bom? Então, essa é a classificação. A principal classificação das bactérias é com relação ao formato de sua única célula. A reprodução das bactérias. A maioria das bactérias se reproduz de forma assexuada, por bipartição, também chamada de divisão binária ou cisciparidade. O que acontece? O que é a reprodução assexuada? É aquela na qual o indivíduo se reproduz sozinho. O indivíduo não precisa de um outro ser trocar material genético com outro indivíduo. Ela vai se reproduzir sozinha mesmo. Como a bactéria é formada por uma única célula, então é essa célula que vai se reproduzir. O que acontece? Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Tem a célula mãe, que é a bactéria que vai se reproduzir. Ela começa a se alongar, ó. Ela replica o seu material genético, o seu DNA. E quando o material genético está replicado, né, ela simplesmente se parte ao meio. Bipartição, divisão binária ou cisciparidade, que também significa se dividir ao meio. E a partir daí surgem duas novas células filhas, duas novas bactérias. Tá bom? Aqui nós temos uma micrografia, uma imagem retirada de microscópio de uma bactéria que está passando por essa etapa. Ela está quase terminando a sua divisão. Ela replicou o material genético, ó. Cada metade do material genético foi para uma das bandas da célula e a célula está se partindo ao meio. E aí teremos duas novas bactérias. Tá? É uma reprodução fácil, rápida, né? Se tiver comida para ela e temperatura agradável, elas se reproduzem a valer mesmo, porque é uma reprodução muito simples, né? Uma vez que ela não vai depender de outro ser vivo, de outro ser para poder se reproduzir, ela se reproduz sozinha. Aí nós chegamos na parte da importância das bactérias. A digestão da celulose em animais ruminantes. Animais ruminantes como cabras, bois, vacas, não é isso? Ovelhas. Esses animais se alimentam de capim, né? O alimento preferido deles é o capim. Como nós sabemos, o capim é uma planta e as plantas apresentam um carboidrato chamado de celulose. O boi, o exemplo que eu coloquei aqui, ele não tem como digerir a celulose sozinho, por conta própria. Quem é que faz isso para ele? Um grupo de bactérias que habitam no seu intestino. Então, lá no intestino dos animais ruminantes vivem bactérias que auxiliam na digestão química da celulose. Aí todo mundo sai ganhando, né? A bactéria é beneficiada porque obtém abrigo, proteção e alimento, e o boi, não é isso? O animal ruminante é beneficiado porque vai conseguir aproveitar aí a celulose que ingeriu, né, na forma da sua alimentação. Compõe a nossa flora intestinal. Lá no nosso intestino nós também temos um conjunto de várias bactérias que nos auxiliam, né? O conjunto dessas bactérias compõe a nossa flora intestinal. E essas bactérias ajudam na digestão dos nossos alimentos, ok? Elas também são importantes porque elas nos protegem de outros micro-organismos que queiram invadir o nosso corpo e podem causar doenças, tá bom? E auxiliam na produção de certas vitaminas importantes para a gente. Então, as bactérias que vivem no nosso intestino são extremamente importantes para a nossa sobrevivência.
Na indústria alimentícia, elas são usadas na produção de queijos, iogurtes, coalhadas, principalmente no caso dos lactobacilos. Os lactobacilos, que são as bactérias do leite, elas fermentam o leite produzindo a coalhada ou coalho, que vai servir de matéria-prima para a produção do queijo e do iogurte. Na indústria farmacêutica, olha, até na indústria farmacêutica as bactérias são importantes. Elas podem ser usadas na produção de antibióticos e na produção de hormônios, como a insulina humana, usada no tratamento de pessoas diabéticas. A insulina é um hormônio que o nosso organismo naturalmente produz e que ajuda a controlar a taxa de açúcar no sangue. As pessoas diabéticas não conseguem produzir o hormônio insulina, então elas têm que injetar insulina no organismo. E essa insulina foi produzida lá na indústria farmacêutica com a ajuda de certas bactérias, tá bom? Olha aí, até na produção de medicamentos as bactérias são importantes, né, gente? A importância ecológica das bactérias. Bom, as bactérias decompositoras, elas participam da reciclagem da matéria orgânica na natureza, né? Aqui, como a gente vê, esse alimento se decompondo, a gente sabe que não é só as bactérias que participam do processo da decomposição, os fungos também realizam esse processo. Ao decompor a matéria orgânica, eles transformam a matéria orgânica em água e sais minerais, que vão ser incorporados novamente às cadeias alimentares, né, com a ajuda das plantas. Então, por isso que a gente diz que os organismos decompositores, como as bactérias, eles participam da reciclagem da matéria orgânica na natureza. As bactérias do gênero Rhizobium, que vivem naturalmente em colônias nas raízes de plantas leguminosas, como a gente observa aqui, plantas como a soja, a ervilha, o feijão, que pertencem ao grupo das leguminosas, normalmente apresentam vários nódulos em suas raízes, onde esses nódulos possuem grande quantidade da bactéria do gênero Rhizobium. Essa bactéria é uma bactéria fixadora do nitrogênio atmosférico, ela participa do ciclo do nitrogênio no ambiente. O que elas fazem? Elas absorvem o nitrogênio atmosférico, transformam em sais nitrogenados que as plantas vão absorver com a ajuda de suas raízes. E elas vão usar o nitrogênio presente nesses sais nitrogenados para produzir as suas proteínas. É por isso que as plantas leguminosas apresentam alto teor de proteínas na sua composição. E ao longo das cadeias alimentares, os demais seres vivos vão obtendo o nitrogênio de que necessitam para produzir as suas proteínas também, inclusive nós, né? O ciclo do nitrogênio, as bactérias são importantes. E algumas espécies participam do controle biológico de pragas. O que é o controle biológico? Eu vou usar um ser vivo para combater uma praga agrícola, sem ser necessário o uso de substâncias químicas como agrotóxicos. É o caso da bactéria Bacillus thuringiensis. O que os cientistas descobriram? Os cientistas descobriram que essa bactéria, ela fabrica uma proteína, cristais de uma proteína, que se forem ingeridas por certas larvas, por certas lagartas, vão provocar a morte dessas lagartas. Por quê? Esses cristais dessas proteínas constituem um veneno para essa lagarta que vai romper o seu intestino. Imagina só, rompe o intestino da lagarta e ela, claro, não vai conseguir se alimentar e vai acabar morrendo. E aí, os cientistas foram mais além, gente. O que eles conseguiram? Eles conseguiram identificar qual é a porção do material genético da bactéria, da Bacillus thuringiensis, que é responsável por produzir essa proteína. Ou seja, eles conseguiram localizar o gene, ou seja, o pedacinho do DNA da bactéria que é responsável por produzir essa proteína tóxica, né, para as lagartas. E injetaram esse gene em quem? No milho. A partir do momento que o milho recebeu esse gene da Bacillus thuringiensis, ele passou a se tornar um organismo transgênico. O que é um organismo transgênico? É aquele que recebeu o gene proveniente de um outro organismo. Então, quando você vê embalagens de alimentos, como salgadinho que você consome, que tem milho na sua composição, e tem lá esse T dentro de um triângulo amarelo, indica que é um produto transgênico. Ou seja, ele recebeu um gene, e no caso do milho,
ele recebeu o gene da bactéria Bacillus thuringiensis. E aí o que acontece? O milho vai produzir os cristais de proteínas que são tóxicos para a lagarta. Quando a lagarta come a folha do milho, ela se intoxica. Ela absorve esses cristais, rompe o seu intestino e acaba morrendo. Então, dessa forma, a praga é eliminada naturalmente da plantação e não foi necessário fazer uso aí de nenhum agrotóxico, né? Então, quando você comer o salgadinho lá, o skinny que você gosta, e você vê na embalagem milho transgênico, saiba que esse salgadinho foi produzido com milho que incorporou o gene da bactéria Bacillus thuringiensis para tornar ele resistente à ação de certas pragas, como as lagartas, né, que podem devorar a plantação. Tá bom, gente? Então é isso que eu tinha para falar com vocês acerca das bactérias. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê o seu like, faça comentários, compartilhe e sempre participe do nosso canal. Até a próxima!